Revisão rápida de física, espelhos esféricos. Agora vamos para as equações. Nós temos as seguintes: 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. F é a distância do ponto focal ao vértice do espelho. P, distância do objeto ao vértice do espelho. E P' é a distância da imagem até o vértice do espelho. O A é chamado de aumento. Ele é dado pela razão da altura da imagem pela altura do objeto, ou seja, I sobre O, ou menos P' sobre P. A também pode ser calculado por F sobre F menos P. E aqui nós temos o raio de curvatura. O raio de curvatura é a distância do centro até o vértice do espelho. E, portanto, o raio de curvatura ele é o dobro da distância focal, pois essa medida vale F e esta medida aqui também vale F. Vamos agora à convenção de sinais. Observe. Se o espelho esférico é côncavo, foco positivo. Se ele for convexo, foco negativo. Imagem de natureza real, P' positivo. De natureza virtual, P' negativo. Se a imagem é direita, o aumento é positivo. E se a imagem é invertida, o aumento é negativo. Vamos aplicar agora a convenção de sinais em cada situação. Observe. Imagem real invertida e menor. P é positivo, distância do objeto ao vértice do espelho. A imagem é real, P' é positivo. O espelho é côncavo, foco positivo. Perceba que a imagem é invertida em relação ao objeto, portanto, o aumento é negativo. Você vai obter aqui um aumento fracionário e negativo. Observe esta situação. Ela é exatamente igual à situação anterior. Distância do objeto ao espelho positiva, a imagem é real, P' positivo, espelho côncavo, foco positivo. Neste caso, o aumento vale menos 1. A imagem é invertida em relação ao objeto, então o aumento é negativo, menos 1 porque a altura da imagem e do objeto são iguais. Observe esta situação agora. Nós temos P positivo, distância do objeto ao vértice do espelho, a imagem é real, P' positivo, o espelho esférico é côncavo, foco positivo. O aumento é negativo, porque a imagem é invertida em relação ao objeto. Neste caso, por exemplo, só para citar um valor, o aumento seria menos 2. Aqui o aumento seria menos 1. E aqui, por exemplo, o aumento seria menos meio. Muito bem. Vamos para a situação do espelho de maquiagem. Neste caso, observe, distância do objeto ao espelho, ao vértice, P, positivo. A imagem é virtual, então P' tem que ser negativo. O espelho é côncavo? É, foco positivo. Agora o aumento é positivo, pois a imagem é direita em relação ao objeto. Só para ilustrar, exemplificando. Digamos que a imagem tem o dobro do tamanho do objeto. O A vale mais 2. Observe agora para o espelho convexo. O P é positivo, distância do objeto ao vértice do espelho. Se o espelho esférico é convexo, o foco é negativo pela primeira vez, imagem virtual P' negativo e a ampliação ou aumento positiva, pois a imagem é direita. Neste caso, só para citar um exemplo, nós poderíamos ter um aumento igual a mais meio. Muito bem. Com isso, a gente fecha a revisão de espelhos esféricos.